Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos falar na aula de hoje sobre concurso de crimes. Concurso de quer dizer mais de um, é quando a gente pratica mais de um crime. Via de regra, quando a gente pratica mais de um crime, a gente soma as penas dos crimes em que ele incorreu. Por exemplo, se ele bebe e dirige, é um crime. Se ele lesiona alguém, outro crime. Se ele bate em alguém, outro crime, no sentido de lesão. Então, a regra é essa que a gente chama de concurso material ou cúmulo material. A gente soma cada pena dele. Mas há algumas exceções, algumas situações que é uma verdadeira ficção jurídica que o Código Penal adota em benefício do acusado. Vamos ver? Vou compartilhar com vocês a minha tela de slides. Então, vamos lá. Concurso de crimes. Então, quando a gente pratica mais de um crime, há uma pluralidade de delitos, né? Então, por exemplo, ele mata, ele lesiona, ele rouba. Então, a gente soma as penas dos crimes em que ele incorreu. Tudo bem? Essa é a regra do artigo 69, também chamado do concurso material ou real. Olha o que diz o artigo 69. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, então ele praticou vários atos, mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, sejam esses crimes idênticos ou não, podem ser da mesma forma, podem ser crimes diferentes. Como que a gente aplica a pena dele? Diz o 69. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, nós vamos somar as penas dos crimes em que ele incorreu. Mas vamos supor que ele tenha praticado um crime menos grave, apenado com detenção, por exemplo, um crime de ameaça, e tenha praticado um crime mais grave, apenado com reclusão, como roubo. E aí, qual pena ele vai cumprir primeiro? A de detenção ou a de reclusão? A gente já viu que há diferença entre detenção e reclusão. Por exemplo, na reclusão, pode iniciar no regime fechado. E aí a parte final do artigo 69 diz: no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, a gente executa primeiro aquela, ou seja, primeira de reclusão, do regime mais severo para o regime mais brando. Tudo bem? Então, é assim que funciona o concurso material. Então, nele, a gente pratica mais de uma ação ou omissão e mais de um crime. Então, imagina que a gente entra na casa da vítima e determinado a roubar, e além de roubar objetos, ele vê a filha do proprietário e resolve estuprá-la. Ele vai responder pelo roubo e pelo estupro, somando as penas. Concurso material, por isso que está aí essa soma para você não se esquecer. Tudo bem? Olha um exemplo de um julgado do STJ de concurso material. Com esse cidadão aqui, foi apreendida quase 200 gramas de maconha. Aí ele fala, bem como pelo concurso material dos crimes de tráfico de drogas, que era destinado à venda, porte de arma de uso restrito com numeração raspada e corrupção de menores. Então, esse agente ele tinha em seu poder droga, uma arma de numeração raspada e ainda um menor de idade que praticava crime com ele. Então, ele responde pelos 3 crimes com a pena somada: crime de tráfico, de porte de arma e de corrupção de menores. Tudo bem? Essa é a regra geral do concurso material, que não encerra grandes polêmicas, grandes dificuldades. O que nos interessa agora é discutir o concurso formal e, por último, o crime continuado. No concurso formal, também chamado concurso ideal, o agente pratica um só ato. Há uma só ação ou omissão. Porque, claro, a omissão pode ser penalmente relevante. A gente pode praticar um crime por omissão. Tudo bem? Como omissão de socorro, né? Vários crimes omissivos próprios ou impróprios. Então, olha o que diz o Código Penal sobre o concurso formal de crimes. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Já ouviu falar naquele ditado de matar 2 coelhos com uma cajadada só? Então, com uma só ação, ele pratica 2 crimes. Tudo bem? Seria essa a hipótese. O que acontece com esse agente? Olha lá.
sejam esses crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentado em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, se forem crimes idênticos, a gente aplica uma pena só. Se forem crimes diferentes, a gente pega a mais grave e vai aumentar nessa fração, de 1/6 até a metade. Veja, a rigor, o agente teria praticado 2 crimes, 3, 4, 5. Ao invés de somar as penas deles, o Código Penal deu essa chance, onde vai responder com a pena de um só crime e aumentada de 1/6 até a metade. Qual seria a hipótese? Pode ser a seguinte, pessoal, imagina que a pessoa está dirigindo o carro lá na W3 e ela fica distraída e vai consultar o WhatsApp. Quando ela consulta o WhatsApp, ela atropela 5 pessoas que estavam na parada. Olha aí, 5 cachorros, um de cada time de futebol. E mata os 5. Então, com uma só ação, essa ação imprudente lá no carro, praticou 5 crimes. Pela regra do 69, somaria. Mas o artigo 70 diz que, nessa hipótese, vai responder pela pena de um só deles, aumentada de 1/6 até a metade. Compreende? Então, veja, como foram 5 crimes idênticos, iguais 5 homicídios, é chamado de concurso formal homogêneo, tudo bem? Que é o mesmo crime. Agora, vamos supor que o carro lá na W3, na parada, ele mate 2 e deixe 3 lesionados, 3 pessoas paraplégicas. Como é que aplicaria a pena dele? Com uma só ação, a conduta imprudente no trânsito, a gente pega a pena mais grave do homicídio e aumenta de 1/6 à metade. Tudo bem? Então, veja, nesse caso do concurso formal, o agente pratica uma só ação, mas vários resultados. Tranquilo? Então, é o chamado concurso formal. Quando os crimes são iguais, todos homicídios, por exemplo, ou todas lesões, é o concurso formal homogêneo. Quando ele pratica crimes diferentes, por exemplo, mata um e lesiona outros, é o concurso formal heterogêneo. Lembrando que essa é uma regra que foi instituída pelo legislador por uma razão de política criminal em benefício da gente, para melhorar a situação dele. Só que imagina uma pessoa que estudou direito penal pelas metades. Ela fala assim, então é isso. Da próxima vez, quando eu quiser atingir várias pessoas, eu vou cometer uma só ação. Imagina que ela mande os desafetos ficarem enfileirados e efetue um disparo que transfixe 5 desafetos, por exemplo. Aí, em vez de efetuar 5 tiros, 5 condutas, 5 ações, ele faça só uma, mas com o objetivo de matar os 5. Será que ele se beneficiaria desse concurso formal para responder por um só homicídio com aumento? Aí entra na segunda parte do artigo 70. Olha só o que diz. As penas aplicam-se, no entanto, cumulativamente. O que é cumulativamente? Somando, olha o sinalzinho de soma aí. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, se ele agiu com dolo e ele teve intenção em cada um dos resultados, nesse exemplo, em cada uma das mortes. Nesse caso, vai somar as penas, diz aí o artigo 70, consoante o disposto no artigo anterior, que é o artigo 69. Então, ele não vai se valer desse benefício penal. Se identificar que a ação dele era dolosa e ele pretendia cada um dos resultados, vamos somar a pena deles. Tudo bem? Então, imagine esse exemplo desse agente aqui, que ele odeia palhaço. Aí tem 6 palhacinhos ali reunidos no local. E ele fala assim, que ocasião boa, vou exterminar todos os meus desafetos. Pega uma granada e lança. Uma só ação, 6 resultados. Só que os 6 resultados eram pretendidos e desejados por eles. Eles eram dolosos e com intenção de cada um, olha lá, 6 mortes no caixão. Como ele vai responder? Pela morte de um deles, aumentada de 1/6 à metade? Nesse caso, não. Se ele tinha a intenção em relação a cada um dos resultados, vai aplicar a parte final do artigo 70. Essa parte final, que diz que soma pena, é chamada de concurso formal impróprio. A parte inicial do artigo 70 que a gente leu é chamado concurso formal próprio ou propriamente dito. Tudo bem?
Mas, se ele tinha intenção em relação a cada um desses resultados, e a pena vai ser somada, é o que a gente chama de concurso formal impróprio. Vamos fazer um exercício da OAB para ver se você compreendeu bem essa questão? Olha lá, do exame de ordem. O Roberto estava dirigindo seu automóvel quando perdeu o controle da direção e subiu a calçada, atropelando 2 pedestres que estavam parados no ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta que contempla a espécie em análise. Veja, quantas ações ou omissões do Roberto? Uma só ação. 2 resultados. Então, é o concurso formal. Concurso material é mais de uma ação. Tudo bem? Aqui uma só ação, concurso formal. Próprio ou impróprio? Ele pretendia o resultado? Ele tinha dolo em relação a cada uma dessas mortes? Então, vejamos, ele perdeu o controle, ele não tinha essa intenção. Então, é o concurso formal próprio, propriamente dito, ou concurso formal perfeito. Tranquilo? Espero que você tenha resolvido essa questão com tranquilidade. Quando você for juiz, o que você vai levar em conta para aumentar só 1/6 ou aumentar de metade? O juiz leva em conta para aumentar o número de resultados, o número de mortes, por exemplo. Nesse caso do Roberto, que morreram 2 pessoas, você pode aplicar a pena de um homicídio culposo e aumentar de 1/6, um pouquinho. No caso, por exemplo, em que mataram 5 pessoas na parada, você pode aumentar próximo do máximo, de metade. Então, é de acordo com o número de resultados, o número de infrações que o juiz aumenta de 1/6 até a metade. Tudo bem? Só que lembra que eu falei que a regra do concurso formal foi uma regra criada em benefício da gente, para ajudá-lo? Acontece que essa regra, em alguns casos, pode prejudicar o agente. E aí, nesse caso, nós não aplicaremos o concurso formal. Vamos mesmo somar as penas, como é de praxe. Vejamos, é o chamado concurso material benéfico. Quando a regra do concurso material se mostrar mais benéfica para o réu, é ela que a gente vai aplicar. Diz aí o parágrafo único do artigo 70, que é o que trata do concurso material benéfico. Diz assim: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, do concurso material. Como é isso, professor? Lembra que o concurso formal, a gente pega a pena do crime mais grave e aumenta de 1/6? E se esse crime mais grave tiver uma pena muito alta e o segundo crime que ele cometeu tiver uma pena bem baixinha? Se você aumentar a pena grande de 1/6, pode ficar mais alto do que se somasse a pena grande com a baixinha. Tudo bem? Vamos ver uma hipótese? Olha aqui. Imagine que um A, com a intenção de matar, atira no B por motivo fútil. Que crime seria esse? E o B morreu. Que crime seria esse? Um homicídio qualificado pelo motivo fútil. E a pena desse crime é bem alta. Por exemplo, vai mínimo de 12 e máximo de 30 anos. Só que ao causar a morte do B, ele acaba lesionando o C que ali passava. Então, o C estava passando e foi atingido pelo projétil da arma de fogo. E o C foi lesionado e foi uma lesão culposa, não foi intencional pelo A. Como é que ficaria nesse caso? Não foi com uma só ação que o A disparou, matou o B e feriu o C? Uma só ação, concurso formal. A gente aplica a regra do mais grave, a pena do mais grave, que é o homicídio qualificado pelo motivo fútil, e aumenta de 1/6. Esse homicídio, eu já falei que a pena varia de 12 a 30. Então, você pega 12 anos e aumenta de 1/6. 1/6 de 12 anos seriam 2 anos. Então, no mínimo, pela regra do concurso formal, a pena do A ficaria em 14 anos. 12 do homicídio e 2 de 1/6. Mas, se a gente aplicasse a regra do cúmulo material, somando as penas, somasse a pena mínima do homicídio, 12 anos, mais a pena mínima da lesão culposa, daria 12 anos e 2 meses. Então, a regra do concurso material, somando as penas, fica melhor para ele do que o concurso formal. Então, nesse caso,
como a regra do concurso formal foi criada para beneficiá-lo e não para prejudicá-lo, ela sucumbirá e nós aplicaremos a regra do cúmulo material, da soma, como no artigo 69. Esse é o chamado concurso material benéfico. Tudo bem? Então, esse concurso material benéfico, que está aí no parágrafo único do artigo 70, nós aplicamos no caso, costuma acontecer, onde há um crime com a pena muito alta e um crime com a pena bem pequenininha. Vejamos. Olha essa questão da AMC. Shakespeare na área. Olha aí. O Otelo objetiva matar Desdémona para ficar com o seguro de vida que esta havia feito em seu favor. Então, é um homicídio por motivo torpe, para ficar com seguro. Para tanto, dissere projétil de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte. Matou a Desdémona. Todavia, a bala atravessa o corpo de Desdémona e ainda atinge Iago, que passava pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando que Otelo praticou um crime de homicídio doloso qualificado em relação a Desdémona e por tal crime recebeu pena de 12 anos de reclusão, bem como que praticou crime de lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido pena de 2 meses de reclusão, é correto afirmar que, nesse caso, o Otelo foi uma só ação, 2 resultados. Mas se a gente aplicar a regra do concurso formal, como haveria de ser, a pena dele vai ficar muito mais alta do que a do concurso material. Então, vejamos. É o caso de concurso formal impróprio? No impróprio, que é a segunda parte do artigo 70, o agente tem intenção em relação a cada um dos resultados. Olha lá, ele quer cada uma das mortes. Esse é o concurso formal impróprio. E será que Otelo queria a morte ou lesionar Iago? Não, Iago foi um acidente. Tudo bem? Ele só tinha intenção em relação a Desdémona. Então, não é o concurso formal impróprio, como diz aí. A letra C. O juiz deve aplicar a pena mais grave e aumentá-la de sexta metade? Seria isso a regra do concurso formal, é verdade. Só que essa regra seria pior para ele, não é mesmo? Então, o que o juiz deve fazer? Somar as penas. Nesse caso, vamos somar que é mais benéfico, é o concurso material benéfico. Caso de concurso formal homogêneo, homogêneo é quando ele pratica crimes iguais. Nesse caso, é heterogêneo, são crimes diferentes. O homicídio qualificado de Desdémona e a lesão corporal do Iago. Tudo bem? Então, essa é a letra B. Tudo bem? O juiz vai somar as penas. Porque, veja, pela regra do concurso formal, ia ficar bem mais grave que a do cúmulo material. Tranquilo? Bom, uma vez que vimos a diferença entre concurso material, que são 2 ações, vários crimes. Mais de uma ação, 2 ou mais. No concurso formal é uma só ação e vários resultados. Agora vamos falar do crime continuado. No crime continuado, temos mais de uma ação, várias ações, assim como no concurso material. Mas o crime continuado tem uma peculiaridade. Olha só o que diz o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Agora é que vem a diferença. E pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Na verdade, ele praticou vários crimes, mas por uma ficção jurídica, o juiz vai aplicar a pena de apenas um deles, aumentado, olha lá. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3, com esse aumento. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que todo mês, no dia 7, quando eu vou pagar o social da minha funcionária, eu declaro que ela recebe apenas um salário mínimo, sendo que, na verdade, ela recebe 2. Mas eu faço isso para pagar menos INSS, menos imposto. Todo dia 7 estaria cometendo o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Então, 7 de janeiro, eu vou lá no computador, preencho o e-social, declarando que é só um salário mínimo. Então, só nego
contribuição no 7 de janeiro. 7 de fevereiro a mesma coisa, 7 de março, 7 de abril, um ano inteiro. Ao final de um ano, quantos crimes de sonegação de contribuição previdenciária eu terei praticado? 12, porque todo dia 7 eu vou lá e pratico esse crime. Tudo bem? Responderia por 12 vezes o crime de contribuição previdenciária. Mas o Código Penal me dá esse benefício aí. Se esses crimes são praticados nas mesmas condições de tempo, todo dia 7, de lugar, lá no computador, e maneira de execução e outras semelhantes, eu vou responder, diz o 71 aí, com a pena de um desses crimes, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Percebe? Então, veja, é uma teoria da ficção jurídica, onde consideram todos esses crimes que eu pratiquei como um só, para efeitos de aplicação da pena. Tranquilo? Então, olha um outro exemplo aqui. Imagine um empregado de uma loja que ele acha o salário dele muito baixo e todo final de expediente, na hora de fechar o caixa, às 18 horas, ele retira R$10 para ele. Ele subtrai, ele furta R$10 todo final de expediente. Então, no dia 1º, subtrai R$10, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Quando chegar ao final do mês, quantos crimes de furto ele terá praticado? 30 crimes de furto. Só que, como ele pratica esses crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o juiz pode aplicar a ele esse benefício do crime continuado, aplicar a pena de um só furto, aumentado aí de 1/6 a 2/3. Percebe? Então, veja, é esse benefício do crime continuado. Se o crime praticado por ele for um crime violento, com violência ou grave ameaça, aí entra em cena o parágrafo único do artigo 71, que é o crime continuado qualificado. Tudo bem? Então, não está aqui no slide esse parágrafo único, mas depois você consulta. Se é prática com violência ou grave ameaça, aí pode ter um aumento de pena que vai até o triplo. Então, seria o caso, por exemplo, de um roubo num condomínio, onde a quadrilha entra no condomínio fechado e sai praticando assalto em várias unidades, em vários apartamentos do prédio. Várias vítimas, vários crimes do mesmo modo de execução, da mesma forma, aplica-se o crime continuado. Tudo bem? Então, veja, o concurso material do 69 tem em comum com o crime continuado que é mais de uma ação, são várias ações e vários crimes. Só que num vai somar as penas e no outro, porque eles foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, vai pegar a pena só de um e aumentar. No concurso formal, diferente, é só uma ação e vários resultados. Só uma ação ou omissão do agente. Tudo bem? Essa diferença aí é relevante. Ah, sim, aqui está o parágrafo único, olha, no exemplo do roubo do apartamento, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz pode aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversas, até o triplo, tudo bem? Esse é o crime continuado. Vou deixar no material para vocês verem depois o caso dessa moça. Essa moça, ela veio para o DF e em 8 semanas que ela passou aqui, ela praticou 31 crimes de estelionato. Era o que tinha de ocorrência contra ela na delegacia. No caso dela, onde a pessoa faz do crime o seu modo de vida, então ela não trabalhava, ela vivia de aplicar golpes. Nesse caso, não faz jus, entende a jurisprudência, ao benefício do crime continuado. Porque o crime continuado é uma ficção construída em favor do agente e não em prejuízo dele. Tudo bem? Então, veja só essa questão de concurso para promotor do DF. Admite-se o crime continuado, desde que presente os requisitos do artigo 71 do Código Penal, até aí tudo bem, tem que estar aqueles presentes de tempo, lugar e modo de execução, ainda que o agente faça do crime um estilo de vida, a habitualidade criminosa? Não. Nesse caso, não, ele não pode ser beneficiado, tudo bem? Depois vejam lá a matéria para você ver o que seria a habitualidade criminosa, é diferente de crime continuado. Tranquilo? Então, essa questão está falsa. Pessoal, no concurso de crimes, quando a gente pega a pena
de um só dos crimes e aumenta, isso só se aplica para a pena privativa de liberdade, ou seja, a pena de prisão. Para a pena de multa, não vale. Na pena de multa, o que acontece? Vai se somar as multas, a quantidade de multa, tudo bem? Olha o que diz o artigo 72. No concurso de crimes, quer dizer, quando há mais de um crime, quando a gente pratica mais de um crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então, imagine que alguém aplicou vários estelionatos e conseguiu o benefício da continuidade delitiva. A pena de multa dele, para cada estelionato, será somada. E não vai aplicar uma pena de multa com aumento, tudo bem? Essa pena é somada. Então, pessoal, olha só, essa questão para delegado de polícia. No concurso de crimes, a aplicação da pena de multa observa as regras pertinentes à modalidade de concurso que incide no caso concreto? Não, não depende do tipo de concurso, elas são sempre aplicadas indistintamente, somadas. Tranquilo? Então, essa questão é falsa. Pessoal, espero que você tenha gostado e tenha entendido essa matéria. Se não entendeu, qualquer dificuldade, assista novamente essa aula e faça os exercícios que estarão disponíveis para você. Tudo bem? Não se esqueça que fica essa mensagem aí, ó, tão importante quanto a vontade de vencer, a coragem de começar. Vamos em frente que vocês estão no caminho certo, tá? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.